my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do inglês da vida real com a série Suits. É isso aí, começamos uma nova playlist aqui no canal analisando cenas desta série maravilhosa. Então, antes de mais nada, já deixa seu like aqui embaixo e me ajude, compartilhe essa aula, comente aqui embaixo e vamos para mais uma aula de inglês. Se você por acaso não assistiu a aula número 1 dessa série, eu estou criando uma playlist aqui no canal. Nós criamos uma playlist só com aulas analisando cenas da série Suits. O link está aqui na descrição deste vídeo. Na última aula, na primeira aula dessa série, nós analisamos esta cena aqui, Preste muita atenção. A cena que faz parte do primeiro episódio da série, o momento em que Harvey conhece Mike Ross. Olha só a cena que nós analisamos na primeira aula. We should hire you. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. I'll take it. Unfortunately, we only hire from Harvard. And you not only did not go to Harvard Law School, you haven't even gone to any law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? I'd say you're full of crap. That's a Barbary legal handbook right there, right? Open it up. Read me something. Como vocês podem ver, no final da cena, Harvey é desafiado a abrir aquele Barbary Legal Handbook que está ali na sua mesa. E olha, nós vamos continuar agora analisando a sequência desta cena. Nós vamos analisar o que aconteceu aqui depois. O Harvey, ele vai começar a ler uma citação aleatória dentro do livro. E o Mike, como tem uma memória boa, uma memória fotográfica, ele vai continuar a citação aleatória que o Harvey selecionou ali. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir primeiro essa cena de hoje, sem legenda alguma. Comente aí o quanto você consegue entender dessa cena. Vamos lá. Civil liability associated with agency is based on several factors, Including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. How did you know that? I learned it when I studied for the bar. Okay, hotshot. Fire up this laptop. I'm going to show you what a Harvard attorney can do. Vamos fazer uma enquete aqui? Comente aqui embaixo assim, entendi tudo, entendi mais ou menos ou entendi nada. Qual das três opções você entende? Vamos lá. Tudo, mais ou menos ou nada? Comente aí. Nós vamos assistir mais uma vez sem legendas, hein? Confere aí. Civil liability associated with agency is based on several factors, Including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. How did you know that? I learned it when I studied for the bar. Okay, hotshot. Fire up this laptop. I'm going to show you what a Harvard attorney can do. Agora, para melhorar um pouco a compreensão, vamos assistir com legendas em inglês. Confira se agora fica mais fácil. Civil liability associated with agency is based on several factors, Including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. How did you know that? I learned it when I studied for the bar. Okay, hotshot. Fire up this laptop. I'm going to show you what a Harvard attorney can do. Olha só, vamos assistir mais uma vez com legendas em inglês, hein? Se liga, aumenta o volume do seu fone e preste atenção em cada palavra aqui. Escreve aí o quanto que você consegue entender. Mais uma vez, hein? Civil liability associated with agency is based on several factors, Including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. How did you know that? I learned it when I studied for the bar.
Okay, hotshot. Fire up this laptop. I'm gonna show you what a Harvard attorney can do. Agora, como de costume, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Se você ainda não deixou o seu like aqui embaixo, deixe seu like e me ajude a continuarmos esse trabalho aqui na internet. É o seguinte, a primeira frase que nós vemos, né, ele abriu ali o livro de modo aleatório e ele começou a dizer a seguinte citação. Civil liability associated with agency is based on several factors, including the deviation. Vamos pegar aqui até a última palavra que Harvey conseguiu dizer antes de ser interrompido com a continuação da frase, né? Preste atenção nessa frase aqui, ó. Civil liability associated with agency is based on several factors. Para entendermos aqui o início dessa frase, é importante entender o seguinte ali, ó. Civil liability significa a responsabilidade civil. Murilo, mas a palavra responsabilidade não seria responsible, ou na verdade responsibility, né? Responsible, responsável, responsibility, responsabilidade. Aqui, preste muita atenção nisso, hein, ó. Aqui estamos usando o termo liability, que é uma responsabilidade por lei. Inclusive, tem um termo também que é o liable, que também significa responsável. Responsável no sentido de você estar responsável por lei com aquilo. Eu vou dar aqui um exemplo de uma frase com esse termo liable. Esse termo aqui, ó, liable. Eu vou dar uma frase aqui como exemplo para você entender como que você pode utilizar nesse contexto de responsabilidade legal sobre algo. Por exemplo, if you sign a contract, you are liable for the terms of that contract. O que eu estou dizendo aqui nessa frase? Se você assina um contrato, você está responsável pelos termos daquele contrato. Então, esse é um tipo de responsabilidade legal, baseado na lei. Então, fica aí a diferença, hein? Diferente de responsibility, de responsabilidade, né? Bom, aí nós temos o seguinte aqui, ó. Associated, associado, with agency, ao pé da letra significa associada à agência. E aí preste muita atenção aqui, ó. Na sequência, is based on several factors. É baseada em vários fatores. Quando no inglês você vê o termo several, e aí depois tem algo no plural, você já logo percebe que fala de uma quantidade muito grande de algo. Então, é baseada em vários fatores, em muitos fatores. Este é o início. E foi só até aqui que ele conseguiu dizer, né? Na sequência, ali onde está 2 tracinhos ali, é o momento em que ele foi interrompido. E o Mike continua dizendo. Vamos pegar aqui desde o início. Civil liability associated with agency is based on several factors, including the deviation of the agent from his path. Vamos pegar aqui essa frase, olha só. Incluindo the deviation, o desvio ao pé da letra, ou divergência of the agent, do agente. Isso aqui pode ser também traduzido para o representante. Esse agente fala de alguém que é representante de algo. From his path, do caminho dele. Você pode adaptar para de seu caminho. O que foi dito até agora? Foi dito o seguinte: a responsabilidade civil associada à agência é baseada em vários fatores, incluindo o desvio do agente de seu caminho. E aí, preste muita atenção na sequência. The reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff and the nature of the damages themselves. É isso aí. E ele diz o seguinte aqui, ó. The reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff and the nature of the damages themselves. Eu falei bem devagar para você entender aí a pronúncia de cada uma, mas vamos lá. Quando ele fala ali the reasonable, ele está dizendo o seguinte: the reasonable inference, ele está dizendo a
inferência razoável da agência, of agency. E aí depois ele diz esse termo aqui, ó, on behalf. Quem aí já viu esse termo alguma vez no inglês? Gostaria que você comentasse aqui se você já viu esse termo alguma vez. E aí depois temos isso aqui, ó, of the plaintiff. Para quem não sabe, o termo plaintiff é muito comum em situações jurídicas. Ele é aquela pessoa que inicia a ação judicial. Ele é o conhecido aqui como demandante, a pessoa que iniciou o processo tecnicamente, né? Enfim, o plaintiff é o demandante. Eu gostaria de mostrar para você aqui um exemplo jurídico sendo utilizado esse termo plaintiff. Preste atenção. Your Honor, this case should be thrown out. Other than her story, the plaintiff doesn't have one piece of evidence. Because the evidence lies within their personnel files, which they're conveniently refusing to hand over. E da mesma forma que temos o plaintiff, que é aquele que inicia a ação judicial, temos aquele que é o oposto do plaintiff, que é o defendant, que é o réu, o reclamado. Preste muita atenção nessa situação, neste exemplo, com esse outro termo que é o oposto do plaintiff, o defendant. Preste atenção. And you could be telling the truth now, but if you don't show the partners some emotion, they're not going to believe you either. What do you want me to do? Manufacture a few tears? Look, Harvey, when you're a defendant, you need the jury to protect you. There's no way they're ever going to protect you if they don't care about you. Tá bom, Murilo, você explicou o plaintiff, o defendant, mas o que significa esse on behalf? Este on behalf of the, aqui no final da primeira linha, se refere em nome de, em nome do, ou em nome da. Então, como que nós vamos traduzir isso? Lá estamos dizendo o seguinte aqui, né? Incluindo o desvio do agente de seu caminho, a inferência razoável da agência em nome do... E aí depois temos o termo que a gente falou aqui agora, o plaintiff, né? O demandante. Então, em nome do demandante. Preste muita atenção nesse exemplo também da série Suits, em que o termo on behalf, que é muito utilizado em diversas cenas, em diversos contextos, a gente vê, né, um falando em nome do outro, um representando a empresa do outro, um representando a pessoa, né? Preste muita atenção nesse outro exemplo aqui com on behalf. Can I help you? Yes, you can. My name's Mike Ross. I'm here on behalf of Sophia Price, and this is every dime of rent she owes your client. Então, vemos aqui Mike Ross falando em nome de outra pessoa. Tá, Murilo, o que nós temos aqui até agora? Temos o seguinte, a frase, né, começa aqui dizendo, né? The reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff. Ele está dizendo, né, a inferência razoável da agência em nome do demandante. E aí no final ali, depois da vírgula, and the nature, e a natureza of the damages themselves, dos danos de si mesmos, né? Aqui nós podemos adaptar para e a natureza dos próprios danos. Vamos ouvir novamente todo esse trecho até aqui. São 12 segundos que nós analisamos e já tem vários detalhes aqui muito importantes. Lembre-se, assista, reassista várias e várias vezes, tá? Para o seu ouvido se acostumar e você também poder repetir, para que você não fique só ouvindo, mas pausando, repetindo. Isso faz uma grande diferença no seu speaking. Civil liability associated with agency is based on several factors, including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. E aí, o Harvey fica chocado. Como assim? Como é que esse cara sabe disso? Eu abri aqui no meio do livro, um livro desse tamanho, né? Como é que pode? E aí, o Harvey levanta a pergunta, né? How did you know that? Uma pergunta no passado simples. How did you know that? Como você sabia disso? Então, did indica que a frase está no passado simples. Know, o verbo saber, conhecer, e that, disso, isso. Como você sabia disso? How did you know that? Ouvindo novamente. How did you know that?
How did you know that? I learned it when I studied for the bar. I learned, eu aprendi, I learned it, né? Eu aprendi isso. When I studied, quando eu estudei, for the bar, para o exame. Nós falamos aqui sobre o termo bar na aula anterior, se referindo ao teste, ao exame. Ele falou que ele não entrou em nenhuma faculdade, ele nunca estudou direito, mas ele, na verdade, tinha passado no exame. É uma frase que faz parte da aula anterior. Então, ele está dizendo o seguinte, eu aprendi quando eu estudei para o exame, para o teste. Okay, hotshot. E aí o Harvey diz, ok, hotshot. Mais uma vez temos um T sutil, cortado da pronúncia, porque ele não pronuncia hotshot. Não tem T no final, ele fala hotshot. Preste atenção. Okay, hotshot. Hotshot. E realmente não tem T no final. Nós falamos sobre isso aqui na última aula, sobre termos que eles não finalizam quando eles pronunciam. O termo top, o termo chip, termos que foram citados aí na análise da aula anterior que eles simplesmente não enfatizam o final da palavra. Isso aqui é um hábito muito comum do inglês, tá? Entenda os padrões. Dentro do inglês você vai perceber que a força das palavras está no começo e não no final. Tá, mas o que significa essa expressão? Essa expressão é uma expressão muito americana e ela significa aqui o famoso termo que a gente traduziria para o português, sabichão. Aquele cara que se acha, né? O sabe tudo, o sabichão. Então, ele tá falando, tá bom, sabichão, ok, hotshot. Vamos ouvir novamente? Okay, hotshot. Fire up this laptop. E aí, o Harvey diz pra ele o seguinte, fire up this laptop. Pra começar, laptop é o computador portátil, tá? Jamais na sua vida chame um computador portátil de notebook. Tá, mas aqui no Brasil funciona. Todo mundo chama de notebook. Aqui tá tudo bem, tá? Se você for numa loja, você sempre vai ver escrito lá notebook. Mas saiba, a pronúncia correta é notebook. E significa caderno no inglês. Jamais chegue fora do Brasil pedindo um computador dizendo notebook. As pessoas não vão te entender, tá? O computador portátil, ele é dito laptop. Quando ele fala fire up this laptop, ele sai do lugar e ele fala pro Mike sentar no lugar dele, né? E o Harvey fala pra ele o seguinte, olha, agora eu vou te mostrar como que um advogado de Harvard faz, né? Quando ele diz fire up, este phrasal verb é muito comum quando se trata de utilizar, ligar objetos relacionados a eletrônico. Ligar um videogame, ligar um computador, ligar uma máquina é muito usado nesse contexto, tá? E ele é sinônimo do phrasal verb turn on. Só que ele é muito mais usado em ligar aparelhos, ligar videogame, ligar uma televisão, ligar um computador. Então quando a pessoa fala assim, liga esse negócio aí, bota pra funcionar, seria o phrasal verb fire up, que é sinônimo de turn on, que é o ligar no geral. Significa até ligar para ligar uma luz, ligar uma lâmpada, turn on. Então ele está dizendo, liga esse laptop, né? Vem para cá, liga esse computador. I'm gonna show you. E ele diz, I'm gonna show you, eu vou te mostrar, eu vou te apresentar, né? E aí depois ele diz o seguinte, What a Harvard attorney can do. What a Harvard attorney can do. Aqui ele utiliza um termo muito diferente relacionado a advogado. Caso você não saiba, existem vários termos relacionados a advogado. Eu quero aqui mostrar alguns para vocês que são muito comuns. Na verdade, não muito comuns. Na verdade, eles são menos comuns dentro do inglês quando se referem ao advogado. Qual que é o mais comum de todos? O mais comum de todos é o lawyer. Este termo aqui, ó, que significa advogado, lawyer. Ali nesta cena, o Harvey, ele fala attorney,
que significa também advogado, ok? E aí existem alguns outros termos que também você pode utilizar no sentido de advogado, por exemplo, esse outro termo aqui, ó, advocate, advocate, também significa advogado. Um outro termo que você também pode utilizar é o termo barrister. Quem aí já viu esse termo? Barrister, esse termo aqui embaixo, ele também significa advogado. Você tem outros termos que você também pode usar, que também em alguns contextos da série, tá? Eu colhi esses termos totalmente da série, também são usados em contexto de se referir a um advogado. Esses termos aqui, ó, preste atenção. Attorney at law, counsel e counselor são termos que também se referem ao advogado. Quais são os mais comuns? Lawyer, este aqui, é o mais comum de todos, né? E você vai ver esse termo attorney muitas vezes sendo citada nessa série. Nós vamos aqui analisar muitas cenas ainda dessa série. Nós vamos ver demais esses termos aqui que eu acabei de citar. Mas agora com você eu quero assistir toda essa cena, tá bom? Inclusive, antes da gente fechar aqui, eu quero te mostrar um outro exemplo da expressão hotshot. O termo que o Harvey utilizou aí para chamar o Mike Ross. Vamos lá, vamos ouvir aqui mais uma vez. Okay, hotshot. Olha só essa outra cena em que a personagem Rachel Zane, ao conhecer Mike Ross, utiliza a expressão também hotshot, o sabichão. Olha só. Mike Ross? Hi. I'm Rachel Zane. I'll be giving your orientation. Wow, you're pretty. Good. You've hit on me. We can get it out of the way that I am not interested. No, I'm sorry. I wasn't hitting on you. Trust me. I've given dozens of these, and without fail, whatever new hotshot it is thinks that because I'm just a paralegal, that I will somehow be blown away by his dazzling degree. Bem, agora, preste atenção aqui no final, né? Tivemos essa expressão fire up, esse phrasal verb diferenciado, né? Fire up this laptop. Essa expressão, nós já vimos também ela sendo utilizada dentro da série The Big Bang Theory. Uma série também muito pedida, que nós vamos sim trazer mais aulas dessa série aqui no canal. Olha só essa cena deles dizendo, do personagem Howard, dizendo esse termo fire up, se referindo a um videogame, a ligar um videogame, olha só. Alright, I think we've really helped women today. Let's fire up the old Xbox. É isso aí. Pra gente fechar essa aula, vamos ouvir novamente aqui as frases finais e vamos assistir essa cena inteira. Let's go. I'm going to show you what a Harvard attorney can do. Então, ele fala ali no final, eu vou te mostrar o que um advogado de Harvard pode fazer. Can do. Agora, vamos assistir essa cena completa com legendas em inglês. Comente aí se agora no final ficou mais clara a compreensão. E bora assistir mais uma vez. Civil liability associated with agency is based on several factors, Including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. How did you know that? I learned it when I studied for the bar. Okay, hotshot. Fire up this laptop. I'm going to show you what a Harvard attorney can do. E agora, pra gente fechar essa aula, eu gostaria que você comentasse aqui se agora, assistindo aqui com legenda em inglês, se ficou mais fácil depois dessa nossa análise, palavra por palavra. Lembre-se, volte quantas vezes forem necessárias, tá? Não passe apenas uma vez pela aula, volte, rumine várias vezes esse conteúdo, porque se tem muitos termos novos, você não decora, aprende de uma vez assim, na lata. Não, é importante você escrever, passar tempo com essas palavras para que você se acostume com elas, principalmente se você está acostumado com esse ambiente técnico, jurídico, com palavras
diferentes do cotidiano, do dia a dia ali que você está habituado. Vamos finalizar essa aula assistindo sem legendas. Let's go! Civil liability associated with agency is based on several factors, including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. How did you know that? I learned it when I studied for the bar. Okay, hotshot. Fire up this laptop. I'm gonna show you what a Harvard attorney can do. Agora eu quero falar aqui com você que está começando nessa jornada de aprender o inglês da vida real. Saiba que aprender de modo aleatório pode ser um dos principais bloqueios que te impede de aprender de modo gradativo. Quando nós falamos de aprender inglês de modo gradativo, eu falo de você aprender primeiramente as estruturas principais, dominar a base da comunicação, dominar presente, dominar passado, dominar futuro, para depois você começar a dominar os contextos da vida real. Sabia que um dos principais motivos de talvez você não entender todas essas cenas, essas palavras, essas estruturas, é porque você talvez pega uma cena aqui, pega uma cena lá e não tem gradatividade nessa jornada. E o principal, quando as pessoas me perguntam, Murilo, como é que você fez para aprender inglês? Como é que você aprendeu? Como é que você lida tão facilmente com essas análises de cenas? A primeira coisa que eu falo é, eu tive um acompanhamento, eu tive muitos professores, eu tive muitos mentores que me ajudavam a praticar. Porque você não adianta você encher a sua mente de teoria se você não coloca pra fora, se você não pratica, se você não escreve, se você não reproduz várias vezes, se você não repete, aquilo vai sumir da sua cabeça, é natural. E é por isso que eu desenvolvi uma jornada de 60 aulas só ensinando a base do inglês, as estruturas principais, para você criar essa base sólida e conseguir construir alguma coisa, conseguir construir aonde você quer levar o seu inglês. De repente você está aqui me assistindo e o seu objetivo nem é se tornar fluente no inglês, mas sim ter um bom nível de comunicação. Dominar um pouco das 4 habilidades, né? Saber ler, escrever muito bem, saber ouvir, compreender e falar muito bem. E nós criamos uma jornada chamada Basic Level. Significa nível básico, literalmente, para você dominar a base do inglês. E você começar realmente a aprender a conversar, construir perguntas, construir respostas com naturalidade e espontaneidade. Nós trabalhamos estruturas para que você consiga começar uma conversação e sim, se relacionar com pessoas, conhecer pessoas e vir para o campo da prática. Longe de só aprender regras, longe de só aprender teorias, mas você ter uma jornada gradativa que vai sim te ajudar a você aprender o inglês da vida real, sem enrolação, sem fórmula mágica, né? Não é nada disso. É um caminho progressivo para você aprender o inglês da vida real e dominar a base do inglês. Eu quero aqui dar esse recado muito especial, muito importante, esse convite para você vir conhecer a jornada do Basic Level. Preste muita atenção. Por acaso você está começando no inglês, talvez dando os seus primeiros passos, buscando saber por onde começar, o que aprender primeiro, ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês. Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas, como se comunicar com as estruturas bases do inglês, as estruturas essenciais, o necessário para você ter um bom nível de comunicação. E além disso, você vai ter suporte diretamente comigo. O valor do curso é apenas R$ 97. Isso mesmo, R$ 97. Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses, não. Você vai pagar esse valor uma única vez, R$ 97, e assim você vai ter acesso ao curso
para sempre. Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações. Esse valor, essa oferta é por tempo limitado. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basic level, e cai para dentro da jornada de aprendizado, onde você vai aprender as estruturas bases, essenciais da língua inglesa. Eu te espero lá. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. As inscrições para o Basic Level apenas R$ 97,00, com acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações, incluindo os nossos grupos de estudos no WhatsApp, no Telegram, incluindo suporte diretamente comigo. Tudo isso por apenas R$ 97,00. Uma jornada gradativa para você dominar a base do inglês. As inscrições estão abertas e para você se inscrever, basta clicar aqui no link teachermurilo.com/basic level. Tá aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda mensagem para mim lá no Instagram ou digita aqui embaixo. Manda mensagem para mim de algum jeito ou manda um e-mail para mim, inglescomfilmes@gmail.com. Vai lá, tira a sua dúvida, eu estou aqui para te ajudar nessa jornada do zero à fluência. Conte comigo nessa jornada. Estamos together.